Presidente Jair Bolsonaro rebate críticas de opositores sobre divulgação de vídeo nas redes sociais. É com a Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou ontem no meio da tarde aqui em Brasília, depois de ter passado o carnaval lá no Guarujá, em São Paulo. Ao chegar aqui ao Palácio da Alvorada, ele conversou com apoiadores, mas evitou entrevistas. O presidente ele se mostra insatisfeito com o que ele chama de deturpação, mentiras e calúnias contra ele que estariam sendo veiculadas. O presidente usou passagens bíblicas ontem à noite para afirmar que os críticos não prevalecerão. A nova polêmica surgiu ainda no carnaval, quando o presidente Bolsonaro compartilhou via WhatsApp a convocação de manifestações contra o Congresso Nacional no próximo dia 15 de março. O vídeo relembra o atentado que ele sofreu durante a campanha eleitoral de 2018 e, segundo assessores, esse seria um dos motivos para o compartilhamento. Diante da enxurrada de críticas, o presidente lembra que tem 35 milhões de seguidores nas redes sociais e que no WhatsApp, onde o vídeo foi compartilhado, ele se comunica apenas com algumas poucas centenas de amigos com os quais ele troca mensagens pessoais. Ainda de acordo com Bolsonaro, qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. O vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa de Bolsonaro. Ele negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha atacado as instituições. Prova disso, segundo o vice-presidente, é que hoje elas funcionam normalmente. Hamilton Mourão aproveitou também para reclamar de uma convocação para manifestação em que ele aparece uma foto. Ele deixou bem claro que não autorizou que ninguém utilizasse a imagem. Com relação aos protestos, o vice-presidente afirmou que eles fazem parte da democracia e que a democracia não precisa de pescadores de águas turvas para defendê-la. Fato é que a iniciativa de Bolsonaro gerou muitas críticas, tanto no meio político quanto no meio jurídico. Até por conta disso, a expectativa é de que o presidente procure os presidentes da Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias para se justificar e evitar qualquer tipo de mal-entendido. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou em nota que é preciso paz para construir o futuro e que o Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. Ainda de acordo com Toffoli, sociedades livres e desenvolvidas nunca prescindiram de instituições sólidas para manter a sua integridade. Ainda segundo ele, não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo legitimado pelo voto. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, também reagiu. Segundo ele, só a democracia é capaz de absorver sem violência a diferença da sociedade e unir uma nação. Ainda de acordo com Maia, criar tensão institucional não ajuda e as autoridades precisam dar o exemplo. No Supremo Tribunal Federal, os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes também se posicionaram. Celso de Mello afirmou que, se for confirmada a convocação, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional. Afirma que o presidente pode muito, mas não pode tudo, e citou o risco de crime de responsabilidade. Nas redes sociais, Gilmar Mendes afirmou que a harmonia e o respeito mútuo entre os poderes são pilares do Estado de Direito, independentemente de quem sejam os nossos governantes. Ontem, durante o lançamento da campanha da fraternidade, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela, defendeu a necessidade do diálogo e da democracia. Ele ressaltou que não se pode abrir mão do equilíbrio entre os três poderes. A igreja estará apoiando as iniciativas que preservem a democracia. Qualquer outra, nós precisaremos ouvir, conhecer e até, quem sabe, interpelar. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional aqui da presidência, o general Augusto Heleno, que nas últimas semanas gerou polêmica ao afirmar que o Congresso fazia chantagem com o governo, também utilizou as redes sociais para denunciar que estariam utilizando o nome dele indevidamente para pedir apoio financeiro a empresários e amigos para propaganda e manifestações políticas.
Dentro do governo, a orientação é que os principais assessores do presidente evitem o assunto. A atriz Regina Duarte, no entanto, que vai assumir a Secretaria de Cultura, fez uma postagem defendendo a manifestação e afirmando que o Brasil é nosso, não dos políticos de sempre. De Brasília, Luciana Verdolim. O Constantino, tem muita especulação nos jornais hoje, dizendo que os parlamentares vão dificultar a aprovação de reformas esse ano. É um momento complicado, né? Precisa se torear esse conflito. É um momento complicado, mas e as falas dessas autoridades são falas razoáveis, né? Estado de Direito, respeitar as instituições. Agora, os personagens por trás das falas é que não convencem, né? E isso tudo acaba expondo uma certa hipocrisia e oportunismo, né? Você falar em defesa da democracia ao lado da retroescavadeira do Ciro Gomes, por exemplo, não pega bem. Você falar em proteger instituições ao lado dos chantagistas do Centrão Fisiológico é feio. Você falar em cautela e calma e respeito ao Estado de Direito ao lado de Gilmar Mendes, o ministro que chama o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha, né, que ataca a Lava Jato dessa forma, também não é convincente. Eu quero ler algumas chamadas só aqui de um jornal carioca hoje, né, do jornal O Globo. Merval Pereira, presidente testa limites da democracia. Bernardo Melo Franco, Bolsonaro aposta em estratégia de intimidação. Ascânio Ceremi, Bolsonaro dos limites todo dia. Editorial do Globo, Bolsonaro atenta contra a Constituição e Miriam Leitão, não há mais auto-engano, Bolsonaro mira a democracia. Veja, é um grau de histeria por conta de um vídeo divulgado nas suas contas pessoais do presidente da República, convocando por uma manifestação que, repito, é contra os chantagistas do Congresso e não contra o Congresso como um todo. Ninguém está pedindo ali que se feche o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, não é disso que se trata. É um grau de histeria tão grande, né, que parece que a gente está vivendo na Venezuela, que, por acaso, muitos que estão ao lado desses democratas de ocasião apoiam, né? Maduro tem lá a polícia particular formada por ex-criminosos, milícias, destruiu totalmente a democracia e parece que a gente está vivendo nesse ambiente. É um grau de histeria que acaba traindo o oportunismo que está por trás disso, né? Tem alguma coisa aí estranha acontecendo. Eu acho que todo mundo poderia dormir mais tranquilo. A democracia brasileira não está em vias de ser destruída. Todo seguro morreu de velho, né? Toda cautela é pouca. A gente sabe que tem uma ala radical ali do bolsonarismo que adoraria ver o Congresso fechado, mas não é disso que se trata a imensa maioria. Eles querem realmente mudança de postura dos congressistas e eles não vão convencer o povo com essas mensagens bonitas saindo da boca desses personagens e com risco de pautas bomba como retaliação, que é exatamente a definição pura de chantagem. Augusto. Quer dizer, onde é que aparece o presidente Bolsonaro pedindo fechamento do Congresso? Ou o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Em que momento ele fez isso? Em que momento houve a convocação de uma manifestação para que o Congresso seja fechado? O povo brasileiro, mas a imensa maioria, está insatisfeita com o comportamento de boa parte do Congresso brasileiro, Congresso Nacional. E disso que se trata. E eles estão provando que são chantagistas, o Constantino tem toda a razão, quando vem com essa história de pauta bomba. Isso sim é ameaçar a democracia. Agora aparece lá o nosso Celso de Mello, né, o pavão de Tatuí, né? Cada país, cada época tem o águia de Aia que merece. Esse é o pavão de Tatuí. Veja, não, mostra o lado sombrio do presidente. O lado sombrio do Supremo são eles. Ele e o Gilmar Mendes, por exemplo. É por isso que eu acho que o que falta, para deixar claro o cinismo dessa gente, é preciso que os organizadores da manifestação deixem claro que eles não estão querendo o fechamento do Congresso, que o povo não está pedindo que o Supremo seja fechado. O povo está protestando e com muita legitimidade, e o artigo 5º da Constituição permite isso, garante a liberdade de expressão. O povo está mais por aqui
da maioria, dos deputados chantagistas, em relação aos deputados chantagistas, e está descontente, para ser gentil, eu vou usar essa palavra, com a maioria transitória do Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade, o resto é uma histeria fabricada.